Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da classificação do Palmeiras 4-0 sobre a LDU, e o Verdão está na grande final da Taça Libertadores da América. Ramon Sousa, Bruno Fux e 2 do Rafael Veiga, os jogadores que fizeram os gols da goleada, da grande virada do Verdão. Foi uma virada histórica, uma das viradas mais emocionantes aí dos últimos tempos. E a LDU? A LDU não viu a cor da bola. Foram amassados, atropelados no Allianz Parque. Vamos trazer aí o Souza, o Veloso, o Maravilha, o Fernandinho analisando a partida. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Veio depois quando Paulo Nobre entendeu como é que era o futebol, que no começo ele deu uma patinada, e o Palmeiras fez uma escolha clara. Nós vamos optar pelo técnico. O que ele pede, a gente mantém. Porque normalmente, na disputa de braço de ferro entre treinadores e jogadores, os treinadores sempre perderam. Prova disso no Palmeiras passou, antes desse período do Abel. Filipão, Mano, Vanderlei, Luxemburgo, Cuca, o Eduardo Batista, o Mano, Roger Machado. Cara, técnicos de ponta no futebol brasileiro. E sempre no braço de ferro os boleiros ganharam. Sim. Com a chegada do Abel, o elenco começou a sair, foram mudando. O Felipe Melo acho que foi o único, e o último que quis fazer um braço de ferro quebrou a cara, que foi o Dudu. O Dudu. Então eu acho que isso também é uma transformação no futebol brasileiro, que isso se assemelha muito ao modelo europeu. Que escolhem um treinador, ele tem uma maneira de jogo, fazem a escolha baseada no que os dirigentes querem para o clube jogar, e os jogadores vão se acertando. E o Palmeiras está numa situação financeira tão boa como o Flamengo, que se o jogador vem e não acerta, eles encostam. Não é como acontece em outros times, que os jogadores são reféns. O clube, melhor, é refém do jogador. Trouxe o cara, mas custou tanto, tem que pôr para jogar, né? Técnico também, às vezes. Então, mas o Palmeiras tem aí um dedo muito forte. O próprio Flamengo, com o Felipe Luiz naquela situação com o Pedro. Lembra que aquele queda de braço? Mas a diretoria ficou do lado. Limite também. Mas a diretoria ficou do lado dele. Tanto é que eles se acertaram. Eu concordo também que o Felipe Luiz passou do tom pela inexperiência. Sim, sim. Mas eu acho que é muito importante e serve de balizamento para os outros clubes essa história. O técnico manda. Restabeleceu a hierarquia no futebol. Isso, Fernando. É isso. A gente já viu vários exemplos aí da coisa tentar fazer com que a coisa funcionasse ao contrário, né? Todo lugar em que se perde a hierarquia, quem manda os boleiros, que mandam no vestiário, isso funciona. E não é no Brasil. No Brasil é mais comum, mas nós vimos lá no PSG, nós vimos aqui no Brasil vários exemplos. A reconstrução com o Luiz Henrique foi isso, limpou o vestiário e falou, quem quer vir? Só funciona pra ser assim, né? Quando restabelece a hierarquia. O treinador manda e os jogadores têm que cumprir ordens, né? E quando dá essa autoridade ao treinador, porque no Brasil muitas vezes tiram a autoridade do treinador, né? E aí fica a boleirada mais cômodo para quem mandando comanda, no vestiário. Né? Quem fica manda mais fácil. Fica mais fácil porque tira a responsabilidade deles também, né? E o Palmeiras fez isso com o Abel. O Palmeiras trouxe o Abel, realmente deu essa autonomia para ele, essa autoridade para ele, ele contrata, ele tira, ele afasta, ninguém reclama. Ele afasta jogadores do peso do Veiga, por exemplo, né? E não tem nenhum tipo de problema com isso. Não tem ninguém expôs, né, reclamando. E expôs o Veiga no jogo passado. E fala da condição, e fala por que o cara tá fora, né? Eu acho que ele conquistou esse direito e os jogadores entenderam que ele teve esse direito. E o que ele esperava do Veiga e o torcedor também? O Veiga de ontem, que desse uma resposta. Que é um cara que entra, que possa mudar o jogo, porque capacidade para isso a gente sabe que bater aquele pênalti naquela circunstância não é mole, não. Chamar a responsabilidade, é a referência do time, é o cara que é o ídolo, tem a liderança. Então, nesse momento, ele tem que chamar a responsabilidade. E o Abel esperava do Veiga, como torcedor também, que ele desse uma resposta, porque oportunidade não faltou para o Veiga. O Veiga, durante toda a temporada, mesmo entrando mal, mesmo jogando mal, o Abel vinha apostando nele. Então faltava o quê? O Veiga responder, e ontem foi essa resposta. Ainda bem que foi no momento mais importante, né? Uma semifinal da Libertadores, que o Palmeiras ainda estava em desvantagem, estava 2-0 quando ele entrou, ele fez o terceiro e aí bateu o pênalti, o quarto gol ainda. E o que deu mais essa tranquilidade para tudo isso que o Abel está vivendo no Palmeiras são as vitórias, né, Fernandinho?
A gente sabe que é em qualquer lugar do planeta, a gente fala muito do Brasil, mas teve um caso agora, né, no United. O United trouxe um treinador alemão, o cara tá fazendo trabalho, pediu muitos jogadores, contratou, não estava dando certo, os caras vão em troca. O que tá toda essa qualidade pro Abel é os números do cara. Como é que você não vai deixar um cara desse trabalhar? Como é que você não vai escutar um cara como esse, entendeu? E tem o respeito. E como é que você adquire respeito do atleta? Com vitórias. Porque o cara fala um negócio, você vai lá e faz, dá resultado, você fala, peraí. Aí você troca jogadores, saíram jogadores importantes do Palmeiras que a gente nem lembra. E a convicção. A convicção do cara de trabalhar, entendeu? Coletiva, que ia dar certo, que ia ser. Pois não. Agora, um técnico, né, que em 61 jogos da Libertadores só perdeu 6, é um nível altíssimo de aproveitamento, 75%. Ele teve 41 vitórias, 14 empates e só 6 derrotas. Então, por isso que ele às vezes é meio mala, a gente tem que, né, ficar ouvindo, né, tá de salto alto, fala, a gente ouve. Agora, uma coisa que tem que ser dita também é que o Palmeiras tem um jogo agora contra o Juventude e você não pode abandonar um campeonato brasileiro. Vai muito. Porque o Flamengo tem uma moleza, uma carne, né, bem mole amanhã, que é o Sport que já está rebaixado. Então, o Flamengo... E quem o Sport ganhou outro dia, que complicou? No Cruzeiro, não foi? Mas isso aí é coisa que acontece, Não. né? Empatou, né? Não ganhou, No não. Fluminense. Acho que Empatou com o Cruzeiro. Empatou com o Cruzeiro. Olha o total dos números do Abel. Ajuda Mas aí ele não vai... O Flamengo ganha amanhã, né? Ganha amanhã. E o Palmeiras tá certo. Ontem foi aquela festa, ontem foi quinta-feira. Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Os caras não vão a pé para lá, os caras não vão de ônibus daqueles ônibus antigos, né? Que não tem nem vidro para você abrir, aquele calor desgraçado. Os caras vão de avião de primeira classe. Então, o Palmeiras tem obrigação e pode... Mínimo. Ele pode conquistar... Oferecer conforto. Né? Não, mas ele tem que ganhar esse jogo domingo contra o Juventude. Tinha que ganhar. Aí você vai ver o maior da toda a história. O time grande tem que ganhar todo jogo. Entendeu? Esse Não negócio, adianta, eu acho uma frescura. O cara que ganha 1,5 milhão por mês, 2 pau por mês, né, o cara ser poupado. Você tem que poupar, é o trabalhador Tá que negando pega o assim. metrô de madrugada, vem tomando encoxada às 6 da manhã. O cara toma encoxada aqui, toma encoxada lá. Aí sai 5h30 de casa, aí ele não reclama de nada. E esse mesmo cara, não, ele não reclama. Não? Porque ele faz isso todo dia. Não reclama? Quem? Quem reclama? O trabalhador. Você acha que ele está Reclama de nada, feliz com o coitado. salário Ele vai dele? reclamar do quê? Ô, Dirceu, Ele vive daquilo, ele tem que trabalhar. Aí ele vai. Ainda ele vai ver um jogo, às vezes, né, que é mais tarde. E aí os caras aí de time de futebol, os caras, olha, ele só pode comer maçã se a maçã for do Chile. Ele só pode comer a banana se a banana for do Equador. Que vem a nutricionista, né, para fazer... Os caras estão ganhando, mano. Dirceu, Os caras tão o ganhando. que é correto? Vamos lá, já que você tocou e abordou esse lado. O que é correto? Subir o salário do trabalhador ou diminuir o salário do jogador? O que a gente tem que brigar? Eu acho que eles ganham demais. O que a gente tem que... Se eles ganham demais é porque alguém pode pagar. Não é... Então você... mas por isso que os times estão o certo falidos. não é subir, não é quem ganha mais descer ao patamar de quem ganha menos. É quem ganha menos subir o patamar dele. Não, mas pra ele aí poder você ter tem uma que vida assumir digna. que a presidência ir lá... Não, aqui não é um programa pegar político, o Lula e Dirceu. falar, né, vamos subir o salário mínimo para 3 mil Mas tem reais. que ser mesmo. Não, mas a vida inteira é assim, desde Getúlio Vargas Então, para cá. então os não, caras vê ganham, mas é problema meu. vê como nós somos teimosos. Não, mas eu não sou obrigado a ir lá e subir o salário para ninguém. Ah, não, mas Porque o eu do não tenho jogador esse você cara. pode descer. Não é que pode ser, não pode pagar. Não pode? Você não pode. Você vê aí, o São Paulo tem esse turista, Oscar, ganha 2 milhões e 200 mil reais por mês. O que ele ajuda? E o Flamengo não pode pagar os caras dele, o Palmeiras não está pagando bem. O problema é do São Paulo, que contrata lógico, mal, do Corinthians, Então, que mas contrata paga, mal, do mas Santos, paga. que contrata... Para ficar pro São Paulo, o Os Flamengo, caras o Palmeiras pagam demais, paga. Os caras pagam demais. Vamos falar da festa do Palmeiras. Não, eu sei, mas não é festa. A tem gente nada a falar ver. de tudo normal. Se eu tenho que se candidatar e ser presidente de um clube. Vai lá pô. fazer para ver se é fácil. É fácil não. Aonde não é fácil? Clube de futebol? Vamos. É fácil. Você vê que o Corinthians, os caras são incompetentes e faliram o clube. Vai, Dirceu, termina o Ué, palanque mas não é político isso. pra gente voltar a falar de futebol. Mas não é agora só o Palmeiras, né? Não vamos esquecer os outros também. O Palmeiras ganhou o direito de disputar o título contra o Flamengo. Então não está sempre... Estão brigando pelo brasileiro também, Palmeiras e Flamengo. Então, por isso que eu estava falando que tem que continuar a briga pelo Campeonato Brasileiro também
Porque Mas você o está Palmeiras tem presumindo elenco que pra os isso. caras já vão tá largar a final do antecipando. campeonato, a final da Libertadores é dia 29 de novembro, cara. Não, mas Tá longe, eu tem já um ouvi mês. hoje que o Abel Ferreira vai poupar jogador. Por que vai O poupar? problema é o zum, velho. É, mas o duro é que não é. problema é o zum, É que zum, com zum. ele poupa jogador. O certo é não poupar. Tem que O jogar. certo é você demorou 30 anos para a ciência entrar no esporte e trazer ferramentas para os treinadores escolherem. o Maravilha. Eu acho que a última palavra é do jogador, a última palavra é do treinador. Mas a ciência, você não pode negar ela. E como que vai questionar o trabalho do Abel, as opções que ele tem usado, as escolhas dele, se vai poupar, se não vai poupar? Olha o que o cara faz. Então o cara mexe no time e o time ganha. Ele poupa o jogador, o time ganha. O Palmeiras vem ganhando o jogo, às vezes com o time B, às vezes com o time C. Então não dá hoje para você duvidar da capacidade de um cara que tem o grupo na mão, que tem o time na mão. E sabe o que e está sabe o que fazendo, porra. São duas competições que ele mas está eu não levando. acho assim. O Palmeiras é líder de uma e tem a melhor campanha de Você outra. tem- E você ainda está duvidando da Você tem capacidade todo do o cara direito de Eu de não não estou achar, duvidando mas- dele. Eu não estou falando dele, Abel. Eu estou falando que a maioria dos jogadores ganha um absurdo. Eles ganham demais. Então não tem que Mas é ter porque o essa clube frescura. arrecada muito mas também, não tem Maravilha. que ter, Veloso, essa frescura de O clube arrecada cara. muito, paga Os caras não muito. vão a pé pra lá, cara. Os caras vão de Nós não avião. estamos no século XII, pô. Ué, o que tem que estar Vamos no século evoluir, XII? cara. Você acha que porque eu estou Ó, no pra século você, ó. XII, eu tenho que ganhar 4 milhões? E aí o cara vem aqui e não joga nada. Não, não é bem assim, não. A vida não é assim, não. Tá bom, eu também acho. Tem Vai, que melhorar Fernando, o salário de vai todo assim, muda mundo. de assunto, Fernando. Bom, minha gente, aquela coisa que eu sempre falo, nós falamos o mesmo idioma, mas às vezes não falamos a mesma língua. O Abel às vezes sente demais uma coisa que talvez pudesse ser relevada e às vezes, e me coloco nesse bolo, apesar de eu não me comportar dessa maneira, a gente exagera. A gente exagera, eu me coloco no bolo porque eu estou desse lado aqui do balcão. A gente exagera. Mas talvez, como disse o Veloso, talvez fosse o momento de tentar superar. Mas é da natureza de cada um, é da índole. De repente o cara não fala tudo o que ele quer falar. Ele tem essa limitação do microfone. Mas pelo que a gente ouviu aí, ele só sai se ele quiser, né? Não, a Leila já deixou muito claro isso, que quer renovar com o Abel até 2027, né? O contrato está na mesa, só falta o Abel assinar esse contrato que a presidente já declarou várias vezes, né, do interesse dela de terminar essa gestão que vai até 2027 com o Abel como treinador. E claro, né, o Abel é um pilar dessa gestão, né, o principal, inclusive. Mas eu acho que o Abel vai terminar assinando, entrando num acordo com a presidente para continuar. Mas eu acho que essa história aí já devia realmente ter sido superada, né, do Abel, quando o torcedor criticou, que faz parte. Num momento de desclassificação, de derrota para um grande rival, vai haver crítica, vai haver crítica. Como ontem o torcedor foi lá e apoiou como o Abel vinha pedindo, como os jogadores vinham pedindo. Então tem os dois lados. O Abel precisa, né, tocar em frente. O que eu acho que também fica Ele muito pediu um claro... aumento, hein, para o Allen. Você viu como é que ele é um cara que ele olha Sim, os foi jogadores. Mas Ele ele pediu já aumento. tinha falado, né? Ele pediu um aumento. O que é interessante, às vezes você tem que ler nas entrelinhas, né? Não só nas palavras, mas nas atitudes. Desde o momento que o Palmeiras começou a contratar jogadores jovens, pensando para daqui 2, como já disse o próprio Abel, tem time para 5 anos, você vê que implicitamente, pelo índole, pelo comportamento que a gente tem visto do Abel até esse momento, ele já estava preparando um time para ele mesmo mais 2, 3 anos. Sim. Né? Talvez estão aguardando o momento de confirmar isso, mas são indícios que já vinham acontecendo, né, Souza? A formação do time, porque ele parece ser um cara que não é aquele cara que ia montar o time e se chegar uma proposta dando 10 conto a mais, ele se manda. Desde que eu cheguei aqui, eu falo que o grande segredo de qualquer time é você preparar a transição, entendeu? Nenhum jogador. E o Mas Abel... essa transição é interessante que o Abel está inserido pelo comportamento. Exatamente, exatamente. Você não pode perder esse time. E o Abel não tem isso, né? O único jogador que ele tem segurado muito tempo e está provando o porquê é o Veiga. O Veiga, o próprio Everton, que está há muito tempo no clube. Então, quando você tem essa percepção que você precisa trocar alguns jogadores, tá aí. Porque ninguém fica, você não fica com um time 10 anos, O Paulinho, entendeu? que é um bom jogador, tá fora ainda, né? É isso, Fora ainda. é isso. Tem muita gente. Então, o Abel se preparou para isso e vem preparando o clube para isso, entendeu? Agora, eu concordo com o Veloso. Ele já deveria, como ele sabe, e eu vou usar as palavras dele, ele falou, vocês aqui são muito emoção, a gente é europeu, a gente é mais frio, então ele já devia ter superado isso. Tem coisas que você tem que relevar. A crítica, ela faz parte, independente se você ganhou. Então, ele reclamou que às vezes não é crítica.
Às vezes ultrapassa para o lado pessoal. Isso ele falou da imprensa. Quando ele fala da torcida, é do momento que ele foi criticado, da desclassificação da Copa do Brasil. Quando ele fala da imprensa, ele fala que passa do ponto. Quando ele fala da torcida, é quando a torcida o criticou na desclassificação da Copa do Brasil. Você quer complementar? E não tem como, né, Fernandinho? Você vai perder um clássico aqui, contra um dos maiores rivais. E não tem como, torcedor aqui... E você está aqui há muito tempo, você está 40 e poucos anos como repórter, você nunca viu isso. Você perdeu um clássico e o torcedor aplaudir o time que perdeu. Aqui não é assim, por mais que ele queira transformar isso, aqui existe crítica também, entendeu? Não, mas também ele quer demais, né? Ele quer que você toma 2 pauladas do Corinthians, perde em casa, perde fora, e você quer ser aplaudido depois do jogo. Não vai ser aplaudido nunca. Porque há uma grande rivalidade. Ele tem que entender que quando você está exposto, você como jogador, você como técnico, você é vaiado, uma hora você é aplaudido. Isso não tem jeito. Agora, só o Abel Ferreira que quer elogios. Que é laranja descascada, gelada. Mas merece, hein, Maravilha? Não, mas não é que merece, mas ele merece crítica também. Ah, sim. Só ele que não pode merecer crítica. Que ser humano é esse? Então, se foi mal, a torcida chiou, porque... o palmeirense em si não quer perder para o Corinthians nunca e vice-versa. Então a torcida ficou cabreira por isso. E ele tem que entender isso. Até agora, toda vez, eu gostaria de ressaltar que naquele jogo, uma vez, eu fui xingado. Mas ele vai ser xingado, se perde ontem também, você acha que ele ia ser aplaudido? Porque o time não jogou nada lá. O Palmeiras foi massacrado lá. Jogou um futebol de várzea lá. Tomou de 3. Tomar de 3 da LDU também é dose para mamute. Eliminou o Botafogo e o São Paulo. Eu sei, mas e agora perdeu um tom do time do Palmeiras. Não é tudo isso. Essa LDU também não é isso tudo. Não é isso tudo, não. Eu acho que o Racing tem muito mais time que a LDU. Também saiu. Mas saiu por quê? Porque perdeu. Não sei, mas é que você jogar contra o Flamengo, é você trombar de Fiat. E com o Palmeiras com o Palmeiras também. Né? Com o Palmeiras tá fácil. Eu quero ver agora Flamengo e Palmeiras. Aí a cobra vai fumar. Dia 29. Aí eu quero ver o que o Abel vai fazer. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a classificação do Palmeiras para a grande final. Palmeiras começou intenso, time ofensivo, da forma que eu esperava, né? Principalmente liberando os laterais. Eu, antes do jogo, estava falando, né, sobre esse esquema, jogar com 3 zagueiros e liberar os laterais, só que o Abel Ferreira, ele me impressionou ainda mais, que além de liberar os laterais, ele colocou o Alan no lugar do Kelvin. Então o Alan, que já é um meia ofensivo, aí o Palmeiras ficou mais ofensivo ainda, e o Alan foi disparado o melhor da partida, pessoal, disparado. O Rafael Veiga foi decisivo, deu o passe para o Vitor Roque, fez o gol na tabela, fez o de pênalti, chamou a responsabilidade, mas o Alan, o que ele fez no jogo foi brincadeira. E eu tava contando ali os jogadores da LDU que foram em cima dele no pênalti, foram 4. O primeiro foi 2 na laterais, ele passou pelo lateral e veio mais um, daqui a pouco veio mais um, 4 jogadores até a caída dele. Surreal o que esse garoto jogou ontem. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.